sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, vamos dar continuidade a esse capítulo maravilhoso, que é o 15º capítulo da obra Desobsessão, de André Luiz, não é? Através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E nesse estudo que estamos fazendo, nós estamos trabalhando as condições, as formas mais assim interessantes, né, para que a gente consiga trabalhar com calma, trabalhar com segurança, evitar atropelos, evitar improvisações, tudo isso sendo trabalhado por nós. E nesse 15º capítulo, ele vai falar do mobiliário para os trabalhos. Olha só. E ele começa falando: o mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas precisa estar escoimado, quer dizer, livre, né, de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. E aqui nós temos uma observação a fazer. A tarefa é uma tarefa na casa espírita. É uma tarefa espírita, com todo respeito que nós tenhamos, né, por outros expedientes que realizam a tarefa, outros setores espiritualistas que realizam a tarefa, mas estamos realizando a tarefa dentro da casa espírita. E aí a gente precisa, né, se comportar, adequar o ambiente como um ambiente espírita. A gente sabe que uma das dificuldades que ocorrem é que muitas vezes o médium ele vem de outros setores espiritualistas. E dentro desses setores, né, nós vemos o trabalho ocorrer, mesmo a chamada desobsessão, o atendimento espiritual, quase como um exorcismo. E aí existem determinados objetos, né, que são usados por espíritos, às vezes não são nem usados, mas eles estão ali no cantinho como se fosse um símbolo, né? Alguns amuletos, algumas ervas, né? Alguns retratos, alguns objetos que têm uma representatividade religiosa para aquele grupo, né? Que tem uma representatividade como ponto de conexão com os espíritos que trabalham naquele ambiente, mas dentro da casa espírita a gente não tem essas mesmas relações. E eu sei que o assunto, meus queridos, é delicadíssimo. Quantas vezes o nosso coração dói porque almas queridas não compreendem isto. E aí, muitas vezes, é até assim. Eu não estou repetindo o ritual do setor espiritualista, mas é que veio na minha intuição, veio na minha cabeça, o guia mandou. E muitas vezes, né, o guia ou o espírito que ali está, ele vai aproveitar de uma vontade do médium de realizar a tarefa dentro daquele padrão, né, naquele jeito. Então, queridos, assim, que seja esse cuidado nosso, né? Sem objetos, sem apetrechos, sem amuletos, sem símbolos, sem ídolo, nada disso, né? Ah, mas eu vou botar, eu estou lembrando agora de uma companheira muito amada lá no Espírita Pedro e Paulo, em que ela falava assim: ah, mas aí na casa que nós íamos não tinha nada, era só uma estrela, e a gente olhava na estrela como meio de concentração. E ela queria, né, ter o desenho da estrela junto dela ali como médium. E eu lembro que o irmão Walter Faria falou assim: nada disso, nada disso. Aqui nós trabalhamos de uma forma diferente.
E realmente aí era a forma que nós aprendíamos lá, né? A concentração era olhos fechados, né? Nós fechávamos os olhos após a prece, né? Havia a evocação dos espíritos e a tarefa ia acontecendo de uma forma natural. Percebemos, meus amigos? Então não é crítica a nenhum ritual, não é crítica a nenhum trabalho, mas é uma questão de identificação. E aí isso o médium veio. E a gente fala nesse momento para os diretores, para os companheiros que fazem a orientação dos médiuns, né? Se o médium veio de outro setor e ele está acostumado a trabalhar dessa forma, cabe ao diretor chegar e conversar com ele. Mas não é conversar censurando, é conversar explicando. Porque é que na casa espírita a gente foge dessas questões todas. E aí vamos pensar, a gente sabe por que a gente foge dessas questões todas? Primeiro, né, que tem um diretor espiritual do trabalho. É quase sempre conhecido, é um diretor da casa, mas existem aqueles trabalhadores, muitos em treinamento, em aprendizagem, né? E outros já com conhecimento da técnica, da mediunidade, conhecimento de magnetismo, de técnicas socorristas, tudo isso. Só, gente, que na casa espírita, na maioria das nossas casas, eu vou falar da experiência, tanto do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, quanto do Centro Espírita Leon Denis, esses trabalhadores são anônimos, são silenciosos, e eles vão fazendo a tarefa, eles vão realizando o trabalho com muita discrição, com muito cuidado. E é claro que não são espíritos perfeitos, são trabalhadores que estão sob uma condução maior. E aí nós sabemos que na condição de trabalhadores muita coisa acontece. Muitas situações chegam à sensibilidade daquele irmão ou daquela irmã. Muitas vezes estão eles também, através do trabalho de Jesus, em luta para a liberação de certos hábitos, né? de certos atavismos, de certos condicionamentos. E aí, justamente, naquela casa em que ele vai trabalhar, em que ele está sendo patrocinado por esses amigos maiores, encontra ele aqueles elementos, né, que têm a ver com o seu passado. E outras vezes até, meus amigos, o companheiro, ele não foi espírita. E às vezes não foi nem de uma doutrina espiritualista. E ele chega ali naquela casa e ele encontra tudo aquilo que às vezes durante um tempo muito longo ele censurou, ele criticou. Então percebemos que a gente pode criar zonas de conflitos. Por enquanto eu estou falando dos trabalhadores. Mas agora vamos falar daqueles que são atendidos na casa espírita. Quem é atendido nessa reunião? Todos aqueles que estão necessitados. E o espírito chega, apresenta a sua necessidade, né? Mas até ele apresentar a sua necessidade para nós encarnados, existe um vínculo de confiança, um crédito de confiança. E, na verdade, nenhum de nós sabe qual foi a combinação, né? Qual foi a conversa que os benfeitores espirituais, diretores do trabalho, tiveram com esse irmão até ele chegar no momento da reunião. A gente não sabe qual foi o trabalho. E muitas vezes a gente pode interferir nesse tipo de conversa e de encaminhamento. Eu me lembro da surpresa de alguns espíritos que chegam e falam assim, mas me convidaram para uma festa. Cadê a música? Cadê a bebida? Cadê a dança? Cadê a comida? Percebemos? E aí, essa dica, essa fala do espírito, ela serve muito para o doutrinador atento. Que aí ele vai trazer a alegria cristã, ele vai trazer os motivos
de bom ânimo, de esperança, sobre um aspecto, né? Sobre o aspecto espiritual, espiritualizar a festa, vamos dizer assim. Mas aí, se dentro de tudo isso a gente tiver no ambiente situações, né, que lembrem essa festa, é muito sério, né? Por isso a gente já falou até dos cuidados com a alimentação, né? Ah, mas aí eu trouxe um bolinho para aniversário, deixa num cantinho lá, na cantina, numa sala reservada, que não seja a sala do trabalho. Porque tudo vai ter um significado. Daí ele colocar, né? A mesa, aí tem a mesa, né? Que a gente tem essa tradição de nos reunirmos em torno de uma mesa. A gente sabe que alguns outros grupos de trabalho não usam a mesa. É só a cadeira, né? O médio ali na cadeira. Mas a gente entende que a mesa, muitas vezes, serve até de anteparo para o médium no momento em que ele pode ter uma vibração mais ostensiva, né? E às vezes ele pode ser até projetado para frente, porque foi inesperado aquele momento vibratório. E a mesa, ela inibe um tanto esse movimento. Sem contar que nesse hábito que temos, né, de colocarmos as mãos sobre a mesa e o próprio diretor colocar a mão sobre a mesa, a gente estabelece vínculos vibratórios, vínculos magnéticos. Então ele diz, a mesa deve ser sólida. Por quê? Se for uma mesa de plástico, por exemplo, com médiuns, que muitas vezes não tem um controle muito grande, daqui a pouco a mesa pode quebrar, e a gente até sabe, né, que muitas vezes a mesa vai abrindo as pernas, né, vai abrindo os pés e vai muitas vezes até quebrando com o tempo por ser um material plástico. Então ele fala, a mesa deve ser sólida, né, de preferência de madeira, né, e as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável. Então, não precisa ter toalha, não precisa ter jarra, não precisa ter nada. Uma mesa simples, mas uma mesa resistente, né? As cadeiras simples, mas as cadeiras resistentes, e até que possa sustentar aquele médium mais gordinho, né? Aquele médio que tem um volume maior, né? A gente sabe que às vezes uma cadeira mais frágil, primeiro que não acomoda, então o médium fica numa posição desconfortável, e é muito importante que no trabalho mediúnico a gente se sinta assim à vontade, a gente se sinta bem para a realização da tarefa, né? Então, mesa e cadeira que possam acomodar de forma confortável, mas, como ele diz, de forma austera, né? Não é interessante que ninguém fique como se estivesse num sofá na sua casa, não é assim? É de uma forma de trabalho mesmo. Vamos pensar, nós estamos numa sala de trabalho. E a gente sabe que um grande relaxamento pode levar ao sono, à dispersão, tudo isso, né? Que a gente tem que ter cuidado. Então, amigos, é por isso que estamos aqui, nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, que sempre conta, né, com a nossa colaboração para continuar a realizar sua tarefa, com a nossa divulgação, né, para que mais pessoas possam ouvir, possam compartilhar e ver, sentir a utilidade da rádio, essa emissora da fraternidade realmente. Então estamos aqui. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, estudando o capítulo 15 da obra Desobsessão, que é a 15ª obra de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, cujo título é Mobiliário para os Trabalhos. E continua André Luiz falando assim: se tivermos de acrescentar algo, aditemos 2 bancos, igualmente de madeira, para visitas casuais ou para o socorro magnético a esse
ou aquele companheiro do grupo, quanto necessite de passe, à distância do círculo formado em comunhão de pensamento. Então, aí ele fala banco, né? Mas podem ser bancos ou cadeiras, né? A gente, lá no Leon Denis, em salas em que ocorrem cursos e nos dias de reunião pública, né, o público que não cabe no salão vai para as salas. Mas então o que a gente faz nesse dia? A gente afasta as cadeiras, coloca, né, a mesa, né, no meio, assim, no espaço bom, as cadeiras em torno da mesa e aquelas fileiras, né, que margeiam a mesa, sentam ali os médios de apoio antes de começarem a tarefa. A gente arruma assim, para ter um certo espaço, até para o doutrinador, o diretor, alguns deles, né, se locomovem ao longo da tarefa para conversar ou dar uma atenção especial a esse ou aquele espírito, através de tal qual médium, né? Então a sala fica um tanto assim, desataviada, né? Não fica naquela conjugação de cadeiras que a gente tem normalmente em dias de trabalho comum, né? De reunião comum. E ele continua dizendo assim, né? Evitarmos tapetes, jarros, telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. Então, a gente tem, né, nesse momento, tapete, né? E a gente sabe até a questão dos tapetes, se eles não forem bem fixados no chão, pode causar situação que a pessoa escorrega, né? Muitas vezes pode cair água em tapete, assim, acidentes acontecem mesmo, ainda mais que não são todos os médios que estão em torno da mesa, sentados. Existem os médios de apoio, que a gente vai ver daqui a pouco, né, em algum programa à frente, que ficam próximos aos médios. E às vezes a gente não tem o número correspondente entre médios de apoio e o chamado médio de incorporação, o psicofônico. Então, muitas vezes, o médium de apoio, ele tem que transitar, né? Ele dá assistência a um médium, a um espírito, daqui a pouco ele vai a outro, daqui a pouco ele vai a outro, daqui a pouco ele vai a outro. E aí, o tapete, muitas vezes, pode ser um atropelo, né? A pessoa pode tropeçar ou pode escorregar, quer dizer, atrapalha um tanto essa movimentação, né? Jarros, a mesma coisa. Se coloca uma jarra na mesa, alguém estende a mão um pouquinho mais, né? E aí esbarra no jarro. Se o jarro tem água, olha só, vai cair e tornar água, né? Ou vai muitas vezes até quebrar, vai fazer barulho. Quer dizer, na verdade, queridos, são preocupações desnecessárias. São situações desnecessárias. Então, jarros, telas, né? Telas e enfeites outros. Porque naquele momento, o que se quer é o atendimento ao espírito. E para o espírito ser atendido, é necessário que ele esteja atento àquilo que vai ser falado e àquilo que vai ser mostrado através do trabalho da espiritualidade. E nesse momento, a gente sabe, não é, que no atendimento não vemos espíritos altamente espiritualizados, não é isso. São espíritos ainda ligados a problemáticas da vida material. Então, qualquer objeto material vai chamar muito mais a sua atenção do que a palavra do doutrinador, não é? Do que uma prece, até do trabalho do passe mesmo. Quer dizer, qualquer nota material vai ter para esse espírito uma prevalência muito maior do que aquilo que leva à espiritualização.
ao desapego, que na verdade é o fator preponderante para a resolução do seu problema. Então, gente, telas, né, enfeites, tudo isso, a gente sabe que às vezes a reunião é realizada e no dia seguinte, na casa, tem um almoço comemorativo, ou tem uma festa de evangelização, ou alguma coisa. Mas que a gente tenha, assim, um esforço, sabendo que o trabalho requer mesmo sacrifício e renúncia. Que a gente deixe guardadinho, assim, enroladinho, né? E quando acabar a reunião, ou então no outro dia, chegando mais cedo, ou até escalando uma equipe para isso, esses enfeites, esses adornos, possam ser colocados ali, né? Por quê? Como diz André Luiz, o recinto, ali aquela sala, é consagrada ao alívio dos espíritos sofredores, ou, né, aqueles alienados mentais, né? E eles necessitam de quê? De ambiente limpo e simples. Vamos lembrar do hospital? Por mais que a gente queira colocar enfeitezinho, tudo isso, não vai ter. E a gente vai até, muitas vezes, você pode até levar, mas depois você vai receber um saco plástico, né, lacrado com aquilo que você levou, porque não é isso. Eles pedem o quê? O material de higiene, né, de uso pessoal, é só isso, né? Até a própria roupa, eles usam a roupa do hospital para uniformizar, para manter a limpeza, né? E aí eles têm a forma de asepsia daquele material que muitas vezes, se eu levar a roupa de casa, tem formas diferentes de lavagem, de passagem, que não tem a ver com a questão do hospital. Então é tudo muito limpo, é tudo muito simples, é tudo muito prático. Por quê? Essa praticidade, essa limpeza, né, vai fazer com que o espírito fique centrado na cura. Assim como o doente no hospital, ele precisa estar centrado na cura. E é isso, nessa limpeza e essa simplicidade, que vai fazer com que o espírito, pouco a pouco, vá esquecendo as ilusões, vai esquecendo as experiências menos felizes, vividas na Terra. É como se ele fosse tendo um distanciamento mental daquelas questões que foram vividas e que foram tão fixadas, né? Que estão tão, assim, alicerçadas, presas no seu psiquismo. Então, na verdade, eu lembro muito de uma frase do Dr. Herman, em que ele falava assim, né? O trabalho grande do doutrinador, do dialogador, não é convencer o espírito, mas é oferecer a ele uma forma diferente de visualizar a própria situação que ele está vivenciando, ou que ele estava vivenciando. Então, para oferecer alguma coisa nova, eu preciso de recursos novos. E o recurso novo que eu tenho, que eu posso apresentar, né, nessa hora, é a mudança do ponto de vista, ou a apresentação do ponto de vista espiritual para a minha vida, já que eu sou um espírito imortal. E muitas vezes é a ignorância desse processo, dessa minha identidade, que me leva assim a tantas dores, né? A tantos apegos, a tanta conturbação. Então que a gente possa olhar bem, né? E às vezes assim, mas eu não posso realizar a tarefa da desobsessão, que eu ainda não tenho os móveis. Gente, é o mais simples possível, uma mesa. E a gente já trabalhou na nossa casa, lá no Leandro Denis, logo no começo, com mesa de fórmica. Aquela mesa comum, né, que alguém tinha em casa, e aí vem aquela mesa, aquela cadeira, de refeição mesmo. E aí, com o tempo, né, que foi se conseguindo as mesas, até porque é sala de estudo, sala de curso, e a gente foi acertando mais, né? Mas vamos pensar, a simplicidade, ela é fundamental para a nossa organização mental, porque a gente não vai perder tanto tempo na arrumação da sala, e para o auxílio ao espírito desencarnado sofredor. Muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.